Olá, meu nome é Marcos Antônio Corrêa, professor de Geografia. Estamos aqui no YouTube com o GeoRelatos. Vamos para o quinto GeoRelato. Agradeço a participação de todos, ex-alunos, pessoas da comunidade, professores, estudantes de bacharelado, de licenciatura em Geografia. Meu muito obrigado pelas participações e continue se inscrevendo, comentando, ativando o sininho. Isso é muito bom para que essa atividade seja assistida e mantida pela assistência de vocês. Muito obrigado. Então, nós estamos pensando na questão da geografia enquanto ciência e nós falamos que a base da ciência é a filosofia. E nos tempos de hoje, do pós-modernismo, contemporaneidade, também entra a questão da ideologia. Mas eu gostaria de destacar principalmente a filosofia, porque ela entra com as reflexões, depois pode ser feita as leis, os pressupostos, as teorias, exemplo da teoria geocêntrica de Cláudio Ptolomeu, a Terra centro do universo, a teoria heliocêntrica, a Terra centro do sistema solar. Também nós temos na filosofia, pode ter as doutrinas, enfim, ela estrutura a ciência, andam juntas, estão no mesmo tronco. Também hoje temos a ideologia, só que para a ciência ela tem uma certa dificuldade porque ela já vem com algo pronto, né? Dogmas, ela se torna algo deontológico, os pensamentos são prévios, as ações são pré-determinadas e para a ciência ainda existe uma certa dificuldade quando se parte dessa forma de organizar a ciência. Voltando à geografia quanto aos seus conceitos, objetivos, objeto, diz que a geografia, numa visão mais antiga, é a ciência que faz a descrição da superfície da Terra. Então isso veio até a geografia se tornar uma ciência no final do século XIX e pode ser praticada até os dias atuais. De Martone, a partir do século XX, diz que a geografia é a ciência que estuda a distribuição dos fenômenos físicos, biológicos e humanos pela superfície da Terra. Também vem até os dias atuais, do século XX até os dias atuais, até o século XXI. A partir dos anos 70, no Brasil, a geografia é tratada como a ciência que estuda as relações entre a sociedade e a natureza. A partir dos anos de 1990, 2000 até hoje, uma visão pós-moderna, foca-se no estudo local, estudo do lugar onde se encontra o ser humano. Vem a questão da humanística, portanto, uma reflexão fenomenológica. Mais tarde iremos abordar esses pensamentos, esses projetos de ciência e principalmente projetos da geografia. Nos anos de 1980, coincidentemente, quando de minha formação universitária, a geografia brasileira apresentara algumas mudanças quanto às suas concepções científica e de ensino-aprendizagem. As figuras de Delgado de Carvalho e de Haroldo de Azevedo são as mais importantes na fundamentação metodológica e didático-pedagógica da geografia escolar brasileira. Ambos consolidaram a geografia positivista funcionalista de inspiração francesa, concentrando-se principalmente nas categorias de paisagem e região. Então, essa geografia, desde os anos 20, desde o começo do século 20, lá pelos anos 20, 30, até os anos 80, e podemos dizer até hoje ainda, tem essa inspiração da geografia no Brasil, essa inspiração francesa. Mesmo porque Delgado de Carvalho ele só veio para o Brasil, nasceu na França,
veio para o Brasil, tinha 23 anos, então trouxe toda aquela bagagem francesa. E no Brasil já vinha a influência de Vidal de la Blache, que sempre se preocupou com a região. E também a questão no Brasil da paisagem. Lembro que quando comecei a lecionar, pelos anos 80, a primeira coisa que nos livros didáticos a gente abordava, os professores abordavam, era a questão da localização do planeta Terra. Localização da Terra, portanto, o princípio de extensão da geografia. E também os outros princípios colocando nessa metodologia e nessa pedagogia. Então, uma vez localizada a Terra, passaria a explicação da formação da Terra. Estudava-se os agentes internos, agentes externos, portanto, a questão geomorfológica, geológica da Terra, questão da formação geomorfológica e, logicamente, que o clima era importante também, a hidrogeografia, a biogeografia, logo em seguida as questões da ordem econômica, para saber bem os elementos do meio ali da natureza que poderiam ser utilizados para o substrato de sobrevivência do ser humano. E também, lógico, a questão de como o ser humano iria aproveitar, utilizar esses elementos. Então a gente pode observar que, nesse sentido, ocorreram a observação, a descrição, a análise, a interpretação de fatos naturais, humanos e econômicos e suas relações na elaboração espacial de forma sincronizada e interseccionada. O método científico da ciência, no geral, adaptado ao ramo da geografia, a metodologia da geografia com base nos princípios, enfoca o conhecimento empírico da realidade, a naturalização e a utilização dos princípios geográficos para seu ensino-aprendizagem. Então, é fácil de observar nos livros didáticos, nas práticas dos professores desses anos, assim, a partir dos anos 30, 40, até os anos 80, e, logicamente, que vem até os dias atuais, essa questão da observação dessa metodologia da geografia com base nos princípios. Como já foi falado, cada princípio ele foca em algo. Então, a extensão, né? Foca na localização, na delimitação, e os outros princípios, analogia, conexidade, entre outros. Então, as aulas, elas tinham essa sequência. Estudava essas questões naturais, questões econômicas, questões humanas e essa intersecção entre essas bases. Bom, nós encerramos aqui o quinto georrelato e vamos no próximo tratar um pouco melhor dessas, a partir de 1990 até hoje, as perspectivas pedagógicas. Até lá.